Cláudia Tomé Witt pesquisa desde 2003 o período do primeiro reinado brasileiro, com ênfase em personagens femininas da realeza. Publicou em 2019, pela Fundação da Casa de Bragança, a biografia Maria da Glória, uma princesa brasileira no trono de Portugal. Em 2021, na Alemanha, Amélie von Leuchtenberg. Bom, no alemão acho que tá bom. Em 2022, em coautoria com Paulo Resutti, grande amigo aqui do Olá Curiosos, Cici e o Último Brilho de uma Dinastia, pela editora Leia Brasil. Está lançando agora, dentro da série A História Não Contada, da própria editora Leia Brasil, o livro Dona Amélia, A História Não Contada, a neta de Napoleão, que se tornou imperatriz do Brasil, que é a biografia da segunda imperatriz brasileira, segunda esposa de Dom Pedro I. Foram 20 anos de pesquisa em cerca de 50 arquivos públicos e privados, com centenas de documentos inéditos, traduzidos de 6 idiomas, e dezenas de imagens também completamente desconhecidas até então. Olha que livraço está chegando aí, gente. Cláudia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder dividir com esse teu público, que eu faço parte, inclusive, Que legal. e poder contar um pouco sobre esse trabalho fantástico que não ficou só na pesquisa e agora realmente está concreto na forma de um livro. Depois de muitos artigos pequenos e palestras e coisas menores, eu consegui realmente juntar tudo e trazer para o nosso público brasileiro o resultado de todas essas pesquisas do que tinha de história do Brasil desse período, com foco, claro, em Dona Amélia, espalhado por tantos lugares. Cláudia, uma coisa que me chamou a atenção de cara no livro é que está todo mundo falando agora que o mundo se pintou de cor-de-rosa por causa do filme da Barbie. Aí, lendo Dona Amélia, a gente descobre que quase 200 anos atrás, um outro acontecimento já fez a corte brasileira se pintar de cor-de-rosa, não é verdade? Pois é, eu estou achando o máximo, porque a primeira vez, né, e a última vez que o Brasil estava inteiro de cor-de-rosa tinha sido para a chegada da Amélia, em 1829. Então, assim, a Amélia é muito mais tendência do que a Barbie. A gente está falando de quase 200 anos atrás. E não foi só uma questão assim da corte, porque Dom Pedro I, para a chegada dela, ele mandou fazer uma condecoração, como se fosse uma medalha muito bonita, chamada Ordem da Rosa. Até hoje é considerada a condecoração mais bonita do mundo. Se você chega, né, nos museus que tem essas medalhas, as condecorações, a Ordem da Rosa está sempre em destaque, porque ela é muito especial. E como eram rosinhas, 18 rosinhas esmaltadas, aquilo teve um apelo muito grande na época e todo mundo queria ganhar uma Ordem da Rosa. Só que uma medalha, uma condecoração, não é uma coisa que todo mundo ganha, só as pessoas muito próximas do imperador que estavam, né, naquele momento no poder, vamos chamar assim, no Rio de Janeiro. Só que a população também queria. Então, as doceiras da época começaram a fazer ordens da rosa em açúcar, pintadas de cor de rosa, e as pessoas usavam. E aí aquilo foi extrapolando e as pessoas começaram a usar roupa cor de rosa para combinar, e faixa cor de rosa. Chegou uma hora que esgotou o estoque de tecidos cor de rosa no Rio de Janeiro, porque não existe a roupa pronta, né? Você tinha que comprar o tecido e mandar na modista. Então, tinha um estoque de várias cores. Acabou, esgotou. Todo mundo só queria usar a cor de rosa. Fizeram o primeiro baile em homenagem à Amélia, todo mundo foi de cor de rosa. Virou moda total. Então, a Barbie, desculpa, mas é bem depois. Perdeu, Barbie. Perdeu, Barbie. Perdeu feio. Que outros hábitos, né? Então a gente está falando da chegada da Dona Amélia. Daqui a pouquinho eu vou te perguntar de onde ela veio, mas primeiro, que outros hábitos foram incorporados aí no Brasil por causa da chegada dela aqui, Cláudia? Tem uma coisa muito interessante que, em geral, as pessoas falam que o costume de se usar branco como a roupa de casamento teria sido um costume introduzido pela Rainha Vitória. Mas no Brasil isso não é verdade. Talvez isso tenha acontecido na Inglaterra, né, em outros lugares, mas no Brasil isso foi uma tendência também, uma moda que foi introduzida pela Amélia, porque ela vinha da família do Napoleão. A avó dela tinha sido a imperatriz Josefina. E na corte napoleônica,
só se usava branco nas cerimônias mais importantes e as mulheres só se casavam de branco. Foi a primeira vez na história que enfim, surgiu esse costume. E a Amélia traz esse costume para o Brasil e acaba sendo, lógico, tudo que a imperatriz usa vira tendência, né? Vira moda, vira uma coisa que todo mundo quer copiar. Ela foi uma grande influencer do tempo dela. Era uma moça de 17 anos, lindíssima, neta da Josefina, chega com todo enxoval mandado fazer em Paris. Então, assim, todo mundo queria, até as pessoas, na véspera dela chegar, quem era mais próximo, né, na corte, os diplomatas, tal, as mulheres foram ver os baús, abriram os baús para ver as coisas que faziam parte do enxoval dela. E depois que ela chegou, todo mundo queria ver o que ela tinha trazido. Era assim, um acontecimento. E depois copiavam, né? Desenhavam, copiavam tudo que ela trazia. E essa questão do vestido de noiva branco, ele acaba se tornando no Brasil, desde então, praticamente mandatório. E até então, a gente tem que imaginar que as mulheres se casavam com uma roupa boa, bonita, que era a melhor roupa que elas tinham normalmente. Fazer um vestido era uma coisa assim, era quase como comprar um carro. Então, a maior parte das pessoas tinha um bom vestido, uma roupa bonita, que usava na Páscoa, nos casamentos da família, nos batizados, e que podia ser de qualquer cor. Não existia essa questão da cor. Aliás, era mais provável ser um pouco mais escuro para não sujar. Só não podia ser preto. O preto era sempre, lógico, para o luto. Uhum. Mas com a Amélia e essa ideia do branco para o casamento, isso vira moda e fica até hoje. É bem interessante. Outra coisa que também foi a comitiva dela, que introduziu, foi o hábito da gente no Brasil tomar um cafezinho depois do almoço. Gente, ela vai ganhar mais estátua em todos os lugares. E esse hábito depois vem para esse hábito vem, né, para o Brasil e depois acaba difundindo por Portugal também, porque as pessoas vão para o Brasil, retornam para Portugal e levam hábitos, né? Tem toda esse trânsito. Mas a ideia do café, o que acontecia? Era comum, tanto em Portugal, né, como no Brasil, e a gente tem que imaginar nesse período ainda existia uma influência muito grande dos costumes portugueses, porque a corte era a corte da família Bragança. Você tem a ideia do café no café da manhã, como se fosse o café da manhã no Brasil era muito parecido com o café da manhã americano, que era assim, era um café grandão, né, mais fraco, uma xícara grande, e eles comiam uma coisa muito reforçada, então tinha carne, frango, enfim, tinha comida de manhã, porque era um horário mais fresquinho, então as pessoas se alimentavam bem de manhã cedo, com aquela xicrona de café, e depois elas só iam comer bem mais tarde, o almoço era umas 2 da tarde, assim. E aí não tinha café, eles tomavam vinho, ou no máximo um vinho do Porto, como licor depois do almoço. E os bávaros introduziram, né, essas pessoas da comitiva da Amélia, o hábito de tomar um cafezinho mais forte, pequeno, depois do almoço. E, como eu disse, tudo que a imperatriz ou o séquito dela fazia vindo da Europa era uau, super chique. E aí todo mundo copiava. E aquilo rapidinho foi difundido. E isso acabou se incorporando como um hábito no Brasil. E hoje, talvez o cafezinho depois do almoço seja até mais comum do que uma xicrona de café de manhã. Nem todo mundo toma. Que espetacular. Então, mas ó, antes de... Eu quero voltar, então, do começo, porque eu comecei com a história da Barbie, porque eu achei a mais curiosa de todas, mas eu queria entender, então vou começar do começo. A primeira imperatriz Leopoldina, que a gente conhece bastante a história dela, por causa da independência do Brasil, que ela participou ativamente, né? Ela que proclamou a independência do Brasil. A gente soube muito da imperatriz Leopoldina por causa do caso de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos, né? Então, ela é um personagem que a gente ouve falar mais. A Dona Amélia teve uma participação menor em termos de tempo no Brasil, né? Então, eu queria saber, Leopoldina era austríaca, de onde veio Dona Amélia, né? E eu queria saber a história do ser neta do Napoleão também. Então, vamos começar do começo, Cláudia. Então, a gente tinha uma questão nessa época que existia uma certa limitação em relação às princesas que podiam se casar com quem. Então, não é que todas as princesas estavam disponíveis, porque existia o problema da religião. Então, por exemplo,
no norte da Europa, vamos chamar assim, era predominante a religião protestante. E aí era muito mais complicado que uma princesa do norte da Europa se casasse, por exemplo, em Portugal, ou na Itália, ou na França, ou no sul da Alemanha, que eram países católicos. E o Brasil se incluía nesse mundo católico. Então, por isso que a Leopoldina foi escolhida como uma boa possibilidade para o primeiro casamento do Dom Pedro. Existia todo um interesse econômico, político, estratégico de aproximar Portugal com a Áustria naquele momento, e ela era uma princesa católica. Com a morte da Leopoldina em 1826, eles precisavam de uma outra princesa, preferencialmente católica, e existia, então, todo um trabalho da diplomacia para procurar uma noiva para o imperador. Não era ele que ia no baile e gostava de alguém, né? Existia toda uma questão política por trás disso. Só que o problema, como a Leopoldina faleceu no auge do caso dele com a Marquesa de Santos, e as notícias corriam o mundo, né? Existia uma imprensa, e uma imprensa de fofoca desde aquela época, existiam os diplomatas noticiando o tempo todo o que estava acontecendo, e aí a gente percebe que na Europa todo mundo sabia do envolvimento do Dom Pedro com a Domitila. O que por si não era uma coisa tão anormal, né? Ele não era o único rei, imperador que tinha um amante, longe disso. Mas a maneira como ele conduziu esse relacionamento é que foi muito acima do aceitável, porque ele colocou a Domitila dentro do paço, dentro da corte, como dama, primeira dama da imperatriz, o que abria as portas do palácio, da igreja, das viagens, de toda a convivência com o imperador. E ela teve uma projeção política muito grande, né? Então, assim, ela se tornou um elemento político por influenciar diretamente o imperador. E, para piorar, ele reconheceu a filha que eles tiveram, a mais velha, como duquesa de Goiás e legitimou como filha dele. Então, não tinha como ignorar, não tinha como fingir que não estava acontecendo nada. E essa humilhação muito grande acabou fazendo com que fosse muito mais difícil para o Dom Pedro conseguir uma segunda esposa na Europa. Bom, de onde vem a Amélia? A Amélia entra nessa história porque o pai dela era filho da tal Josefina, esposa do Napoleão, a imperatriz Josefina. Quando a Josefina se casou com o Napoleão, eles não tiveram filhos. Ela não conseguiu nunca engravidar. E ele, apaixonado pela Josefina, se encantou pelas duas crianças que ela trazia do primeiro casamento, um primeiro marido que foi guilhotinado na Revolução Francesa, e adotou essas duas crianças, uma menina chamada Hortência e o príncipe Eugênio. Esse príncipe Eugênio é o pai da Amélia. Então, esse príncipe Eugênio, ele acaba sendo o filho adotivo do Napoleão, por isso eu posso dizer que a Amélia foi neta do Napoleão, porque ele adotou oficialmente. E o príncipe Eugênio se tornou também uma pessoa de grande confiança do Napoleão. Ele era general nos exércitos, participou das campanhas na Itália. Com 16 anos, ele já estava lá junto com o padrasto. Depois, Egito, Rússia. E, sim, ele foi uma pessoa muito próxima. Por parte de mãe, a Amélia era filha de uma princesa muito bonita, muito célebre na época, Augusta, que era filha do rei da Baviera. E que também foi uma aliança estratégica. Claro, Napoleão precisava de um estado aliado entre a França e o seu grande inimigo, que era a Áustria. O sul da Alemanha, que era o reino da Baviera, para ele foi estratégico, por isso esse casamento. E a Amélia nasceu no norte da Itália, porque o Napoleão tinha conquistado a Itália e precisava de uma pessoa de confiança para governar. Então colocou o pai dela, que era filho adotivo dele, o príncipe Eugênio, para governar a Itália. Então a Amélia nasce na Itália, mas com 2 anos e a queda do Napoleão, o pai dela também perde tudo. E aí eles têm que fugir para a Baviera, para a casa do sogro dele, né? O pai da mãe dela, que era rei, e que acolhe essa família. Então, por isso que quando a Amélia se casa com o Dom Pedro I, com 17 anos, ela sai de Munique, que era e é a capital da Baviera, e vem para o Brasil já como imperatriz do Brasil. Porque não existia a possibilidade de você levar uma namorada ou uma noiva. Se acontece qualquer coisa no meio do caminho, ela está sem nenhum direito. Então, assim, essa moça só ia se arriscar a fazer uma viagem de mais de 2 meses, que as pessoas chegavam, inclusive, a fazer testamento antes de viajar,
com a garantia de que, se qualquer coisa acontecesse, ela já era imperatriz, ela tinha pensão, ela tinha dotação, ela tinha, né, toda uma segurança. Então, é por isso que ela já casa e vai para o Brasil como imperatriz. Não sei, eu falei tanto, eu respondi a tua pergunta? Respondeu. Mas aí vão surgindo outras, né? Porque você comentou que a ficha de Dom Pedro I, ele não era o único rei, imperador que tinha amante, mas o que ele fez não era. A ficha dele não estava totalmente limpa. Agora, por outro lado, Napoleão também caiu em desgraça ali na Europa, né? É, isso, não, de alguma forma, não respingou na Amélia, né? Porque Dom Pedro não podia ficar escolhendo muito. E a dona Amélia, né? Amélia, como era a situação? Ela podia escolher muito, ou por ser neta do Napoleão, também já era uma coisa complicada. Então, isso vai ter um impacto e vai ser realmente decisivo para os dois lados, porque justamente Dom Pedro não pode escolher tanto, então ele meio tem que aceitar. A única princesa que aceitou casar com ele, ir para o Brasil e assumir uma situação, né, não ideal. Mas, na verdade, o que acaba acontecendo é que tinha que ser também interessante para ela. E justamente porque ela era descendente da família do Napoleão, que tinha caído em desgraça, embora por parte de mãe ela fosse impecavelmente, né, neta do rei, sobrinha do rei, o rei da Baviera, nesse momento, o tio dela, não via a família dela com os melhores olhos. Ele morria de medo, tanto do pai dela, depois da morte do pai, do irmão dela, algum dia acabarem usurpando o trono da Baviera. Porque eles eram muito populares, muito ricos, pessoas com uma experiência grande, tanto militar como política, e ele tinha um pouco de medo que algum dia a própria população quisesse que, na verdade, a família da Amélia assumisse o trono e não ele como filho do rei mais velho. Os netos seriam netos do rei do mesmo jeito, e existia uma ideia meio revivalista de colocar napoleônicos no poder. Não era uma loucura, a gente vai ver que depois Napoleão III vai realmente assumir na França. Existia uma certa nostalgia, alguns anos depois da queda do Napoleão, de que talvez o príncipe Eugênio pudesse ser um substituto. Ele nunca teve qualquer atitude, qualquer documento, nada que indicasse isso. Mas a verdade é que a família da Amélia era um pouco hostilizada na corte do tio, um pouco humilhada. Então, por exemplo, tinha um banquete, tinha uma mesa principal em que o rei e a mãe dela podiam sentar e comer com um talher de ouro, porque eram da família do rei. Aí botava o príncipe Eugênio numa mesinha de lado em que os talheres eram de prata, porque afinal ele não era tão nobre, o sangue dele não era tão azul. E aí o que a Amélia faz? Quando ela descobre que existe essa possibilidade de casar com o imperador do Brasil, que ele está procurando uma noiva, que várias princesas já tinham recusado, ela era lindíssima, ela era de uma família importante, porém tinha essa situação. O que ela faz? Ela negocia. É a primeira vez, a gente vê ela com 16 anos, e ela deixa, graças a Deus, isso numa carta, até para dar, né, a solenidade de uma resposta de uma futura imperatriz. Ela escreve para a mãe e diz, então, eu sei que esse imperador não tem o passado mais recomendável, não acredito em tudo que dizem, mas eu sei que eu estou fazendo um sacrifício. Então, em troca, eu quero que seja restituído para minha família um título imperial que dê o status que meu pai teve e meu irmão perdeu. Então, basicamente, assim, eu acho sensacional essa passagem, porque ela, com 16 anos, ela fala, ok, estamos no mercado matrimonial dinástico. Eu sou a mercadoria. Eu vou botar meu preço. Meu preço é restituir o status para o meu irmão, que era o atual duque da família, né, e da continuidade, para resolver essa situação humilhante deles não terem um título imperial. Como Dom Pedro era imperador, ele podia dar um título para o irmão, e efetivamente deu, como Duque de Santa Cruz, com um tratamento de alteza. Era até para ter sido alteza imperial, mas ele preferiu dar a alteza real, que era para ele poder estar no mesmo nível que o tio dela, para ele não estar acima, porque daí também era um pouco muito. Então ele deu um título de alteza real para o irmão dela. Mas o que eu acho mais fantástico em tudo é ela, com 16 anos, ter essa percepção um pouco romântica, pouco iludida, de tá bom, então, já que eu sou o produto, então meu preço é esse.
Então, é muito legal você contar isso, né? Porque ela tinha uma visão muito legal do que ela ia enfrentar, de quem era o noivo. E aí, pelo que eu entendi, ela casou por procuração, né? Então Sim. vai lá um representante do imperador, casa, tal, saiu com os documentos. Tinha alguma cláusula, alguma coisa sobre essa questão da fidelidade de Dom Pedro I? Ou isso aí, né, a Não. história continuou do jeito que estava? Não, na verdade, assim, era uma coisa muito delicada, porque você não podia colocar isso como condição por escrito. Era muito delicado o tema. Então, o que acontece? Os diplomatas que já tinham penado para conseguir achar a Amélia e achar alguém que aceitasse, eles estavam morrendo de medo que o Dom Pedro não se afastasse da Marquesa de Santos e da filha, que ele era apaixonado por essa menina, pela Duquesa de Goiás, e eles estavam muito preocupados. Então, você vê a correspondência dos diplomatas, é muito engraçado. Tem uma carta que o Marquês de Barbacena escreve para ele e fala assim: então, é muito importante que essas pessoas estejam fora da corte. É muito importante não magoar o coração da nova imperatriz, que é tão jovem, tão pura. É muito importante que o senhor, né, quase que ele fala, tenha juízo. E ele fala: eu não vou repetir o nome delas pela terceira vez. Uhum. Quando eles estão chegando já no Brasil, tem um vapor que vai mais rápido na frente e você vê as cartas. Olha, a gente está chegando em uma semana, pelo amor de Deus, tenha certeza que está tudo certo. A mãe dela manda uma carta super diplomática dizendo assim: por favor, afastai da minha filha tão pura qualquer lembrança de uma falta passada que possa assustá-la. Mas é isso, é o máximo que você tem, sabe? Essa tentativa de assim, pelo amor de Deus, meu filho, não vai botar areia nesse negócio que foi tão difícil de conseguir. E ele demora muito para realmente se desprender da Marquesa. A notícia de que ele estava casado com a Amélia por procuração tinha também o problema do gap de 2 meses, né? Que era o que levava a viagem. Então, o casamento foi assinado dia 30 de maio de 1829. A notícia só chegou no Rio de Janeiro no final de julho. Aí que ele teve certeza que ele estava casado e que ele precisava realmente resolver a vida. Aí ele começa a negociar para a Marquesa de Santos ir embora, para ela ir para a Europa, para ela ir para onde ela quiser. E ela fala: eu vou no máximo até São Paulo. E aí tem toda a negociação. No dia que ela sai do Rio de Janeiro, 27 de agosto, finalmente, depois de tudo resolvido, é o dia que a Amélia está embarcando no navio para trazê-la para o Brasil. E aí ela chega só no dia 16 de outubro, desembarca e casa no dia 17. Mas assim, e a filha, ainda por cima, fica até o dia da chegada dela. Dom Pedro não tem coragem de mandar a menina embora. No dia que a Amélia está desembarcando, é que ele pega e manda a filha para São Domingos, que era um palacete em Niterói. E aí todo mundo ficou com a impressão de que a Amélia chegou e botou a menina para correr. E ela não sabia, na verdade, a gente vê pela documentação toda, e os diplomatas dizendo: ele tinha que ter feito isso ontem. Do jeito que ele fez, está todo mundo com raiva dela, achando que ela está expulsando uma criança inocente. Então, assim, você vê que as coisas foram muito quentes, né? Não foi uma coisa diplomaticamente tranquila. Mas não teve cláusula. O que tinha cláusula era se morrer, se tiver filho, se não tiver, essa parte do contrato nupcial. Mas cláusula de fidelidade não existia. E Dom Pedro I criou juízo, que você falou que ela era lindíssima, né? 17 anos, da pureza. Aí ele falou: não, vou criar juízo. Foi assim que aconteceu? Não. Na verdade, assim, o primeiro 1 ano e meio. Você está querendo muito, né? É. Olha, ele até teve boa intenção. Ele mandou fazer na Ordem da Rosa, ele coloca o lema amor e fidelidade. Que, né, ele está tentando, ele está se esforçando. Sim. O amor, eu acho que ele até cumpriu. O marketing é bom, né? O marketing é bom. O que também era um elogio para o pai dela, porque o lema do pai era honra e fidelidade, e a fidelidade no sentido de lealdade, porque ele se manteve leal ao Napoleão, mesmo perdendo tudo, ele nunca traiu o padrasto, embora tenha até oferecido essa possibilidade. Então, esse lema do honra e fidelidade no sentido de lealdade era uma divisa da família. E o Dom Pedro usa praticamente essa ideia, só que ele transforma em amor e fidelidade no outro sentido, né? Claro, de fidelidade, que é o sentido de ser fiel amorosamente. Durante 1 ano e meio, até que a coisa vai muito bem, ela chega no Brasil, assume
os 5 filhos que ficaram órfãos de mãe. Ela realmente, né, faz o possível para ajudar Dom Pedro no momento que ele já estava com a reputação muito decadente. Ela faz uma reaproximação política dele com o Partido Brasileiro, que é importantíssimo. E eu acredito que o casamento deles tenha adiado a abdicação. Então, a gente tem, na verdade, esse 1 ano e meio, os últimos 6 meses, a coisa vai, claro, degringolando, mas a gente tem realmente um momento político, familiar e pessoal. Depois disso, eles vão para a Europa, porque com a abdicação, Dom Pedro vai para o exílio, e aí a Amélia fica durante 2 anos e pouco, sozinha, em Paris, criando o bebê que ela tinha tido nesse meio tempo, e a filha mais velha dele, que era a rainha de Portugal, e ele estava numa guerra para restituir o trono dessa filha. E aí, durante esses 2 anos e pouco que ele passa longe dela, aí a coisa volta para o que era antes. Então, ele volta a ter relacionamentos. Por exemplo, enquanto ele está preparando o exército no arquipélago dos Açores, ele tem um relacionamento com uma freira, que dizem que era muito bonita, uma freira cineira, e tem um filho com ela. Essa criança morre muito cedo. Eu acredito que a Amélia nunca soube. Depois, no Porto, ele engravida uma outra moça, que acaba indo com ele para Lisboa, nasce um outro filho, e aí ele faz todo um teatro de fingir que encontrou a criança exposta para ser adotada, e aí ele adota a criança e dá para uma família criar, que na realidade era a própria mãe, e aí ele faz todo um teatro para pelo menos manter as aparências. Então, assim, se a Amélia ficou sabendo e acreditou, né? Porque também às vezes a gente tem que querer acreditar. Eu não sei se ela quis acreditar ou se ela realmente soube. Então, teve esses 2 casos enquanto eles estavam separados. Aí, quando eles se reencontraram, já com o final da guerra, quando Dom Pedro vence a guerra e coloca a filha no trono, daí então ela sai de Paris e chega em Lisboa, eles só têm mais 1 ano e 1 dia juntos. E aí, nesse ano, a gente não tem relato nenhum de nenhuma infidelidade dele. Porém, nessa equação entra a questão de que ele já estava doente com tuberculose para morrer, né? Ele morre 1 ano depois, com menos de 36 anos, assim, há semanas de completar 36 anos. Então, eu não sei quanto que realmente, se eles tivessem vivido juntos por mais 10, 15 anos, se a história teria sido tão tranquila e se ela poderia guardar uma imagem tão imaculada como ela acabou guardando. Foram só 5 anos juntos, dos quais eles praticamente conviveram menos de 3. E ela chegou muito jovem ao Brasil, você contou, 17 anos. Como era a relação dela com os filhos de Dom Pedro I, aí, os que ela já encontrou aqui? Foi uma relação muito próxima. Ela chegou assim totalmente disposta a ser mãe deles. Você tem que imaginar que as crianças eram muito pequenininhas. A Dom Pedro II não tinha nem 4 anos. Mesmo as irmãs, elas tinham 5, 6, 7 anos, elas eram muito pequenas, elas não lembravam da mãe. E a não ser a Maria da Glória, que era a mais velha, que já era rainha de Portugal, e que elas depois vão ter uma convivência muito mais longa, né? Inclusive em Portugal, na França, em Portugal. As crianças pequenas, elas ficaram encantadas de ter uma mãe para cuidar delas. A Amélia chega acompanhada pelo irmão, o tal que recebe o título do Dom Pedro. E esse irmão, a gente tem os relatos dele, ele brincava com as crianças e com o cachorro, e sabe assim, virou uma família. O Dom Pedro gostou muito do irmão, e isso também ajudou nesse entrosamento entre eles. E ela foi mãe dessas crianças para o resto da vida. Assim, a gente vê, por exemplo, anos depois, a Francisca, que é uma das princesas, ela acaba perdendo até o dote que ela tinha direito, tudo que ela tinha direito, porque o sogro, que era rei da França, foi deposto. E eles tiveram que fugir para a Inglaterra no exílio. E chegando lá, eles não tinham muito, né, como acessar os bens que tinham sido confiscados na França. A Amélia faz o quê? Ela abre uma linha de crédito para Francisca viver. É minha filha, não vai, entendeu? Passar vergonha e... Claro que os reis da Inglaterra colocaram uma propriedade à disposição, mas existia, né, todo um custo de vida. A Amélia abre uma linha de crédito para ela.
O próprio Dom Pedro II, a vida inteira, eu estudei uma correspondência entre eles, que foram mais de 800 cartas ao longo da vida. Só da Amélia para ele. As dele para ela são perdidas. Então, a gente está falando, na verdade, de uma correspondência de milhares de cartas, praticamente. Ela foi mãe dele, ela ajudou a escolher a esposa, ajudou a escolher os maridos das filhas, se metia na Guerra do Paraguai, ensinava para ele, quando ele ia em viagens oficiais, as primeiras viagens que ele faz, como é que ele, né, tinha que presentear as pessoas, ou como ele devia, onde ele devia se hospedar, toda essa questão do protocolo europeu, que para ele não era uma vivência que ele tivesse, né, morando no Brasil. Ela foi mãe e muito carinhosa, a vida inteira mandando livros, mandando presentes, e apesar da distância, porque ela acabou vivendo na Europa o resto da vida toda, ela foi a única mãe que eles conheceram. E eles chamavam ela de mãe, ela chamava eles de filhos, os netos, meus netos. Ela foi realmente muito, muito, muito mãe de verdade para eles. Apesar, né, de tudo. E pelas contas, né, ela ficou viúva muito cedo, com 22, 23 anos. Ela voltou a se casar, Cláudia? Não. A Amélia fez uma opção que para a gente hoje é muito difícil de entender, né? Você imagina uma moça de 22 anos, linda, tinha uma herança do pai fabulosa, fica viúva, o que você imagina? Casar de novo, no mínimo, né? Pelo menos uma vez. Uhum. E o fato é que ela opta por não se casar. E aí entra o século XIX. A gente tem que tentar entender com os olhos da época e não com os nossos olhos de hoje. Então, o que significava para uma moça da realeza, mesmo da nobreza? Se ela se casasse de novo, ela se casaria com um conde, com, enfim, algum nobre qualquer, e ela seria a condessa fulana. E o marido dela teria direito a gerir todas as propriedades e todos os bens dela. E, claro, se eles tivessem filhos homens, tudo que fosse dela acabaria indo para essa nova família. Então, o que acontece? Uma mulher se manter viúva era a única forma, naquela época, dela ter autonomia para poder administrar a sua própria independência financeira e decidir o que ela quer fazer da vida. E qual foi a opção dela? Ela quis criar a filha da maneira como ela acreditava melhor, ou seja, alternando a residência entre Portugal e Baviera. Então, a filha dela, a única que ela teve, chega num determinado momento, por exemplo, ela quer estudar física e astronomia. Então, assim, Portugal não existia essa opção. Mesmo na Alemanha, ela não tinha como ir para a universidade junto com os rapazes. Isso vai ser possível no século XX. Ela queria uma coisa 100 anos antes. Aí o que faz a Amélia? Ela contrata, porque ela tem dinheiro, porque ela que decide, porque a vida é dela. Ela compra um palácio da Baviera, reforma, vai morar lá com a filha, contrata os professores da Universidade de Munique para darem aula para a menina, consegue uma autorização régia e ela presta os exames de formatura na universidade. E com isso ela é a primeira brasileira, porque ela era uma princesa reconhecida brasileira, ela é a primeira princesa e talvez a primeira mulher a ter um diploma universitário. Agora, ela só pode fazer isso porque ela é dona da vida dela. Ou, por exemplo, ela quer bancar todos os atos e monumentos e festas e lembranças em relação ao Dom Pedro, porque ela considera muito importante manter viva a memória do Dom Pedro como o que ela chama de herói de dois mundos. E por que isso? Porque Dom Pedro deu uma constituição tanto para o Brasil como para Portugal, numa época em que as pessoas ainda estavam se matando para conseguir uma constituição. A gente vê a Revolução Francesa, a Revolução, né, outras revoluções na Europa, em que era esse embate entre o fim do absolutismo, do antigo regime, e o começo de uma monarquia constitucional, que era uma forma mais moderna, que é o que a gente tem hoje, por exemplo, na Inglaterra, na Suécia, na Espanha, em diversos países. Essa transição para o constitucionalismo foi uma coisa que Dom Pedro enxergou como futuro e tentou oferecer pacificamente. E ele efetivamente fundou uma monarquia constitucional com Dom Pedro I, II no Brasil e com a filha dele, a futura Maria II, em Portugal. E ela queria que essa imagem de Dom Pedro
como fundador de monarquias constitucionais, nunca fosse esquecida, porque ainda existia esse embate do absolutismo com o liberalismo, ainda teve revoltas, ainda teve a Guerra da Patuleia, teve vários momentos em que a gente teve ainda esse embate. E ela investia os relacionamentos que ela tinha na nobreza, o dinheiro que ela tinha, toda a influência que ela tinha para manter a memória de Dom Pedro viva. Ela só podia fazer isso porque ela era viúva dele. Se ela fosse condessa das Quantas, ela não podia. Uhum. Então, depois ela resolve assumir toda a direção dos orfanatos com escolas profissionalizantes, que eram as antigas casas da infância desvalida. Então, ela e outras amigas e outras pessoas da nobreza assumem uma rede de apoio para milhares de crianças, principalmente em Lisboa, que era onde estava tendo um problema com a industrialização e com as epidemias de cólera, de febre amarela, mas também em várias outras cidades de Portugal, para poder acolher essas crianças que se tornavam órfãs e elas teriam um futuro. E tudo sempre em nome da memória de Dom Pedro, era a Fundação Dom Pedro IV, que Dom Pedro I do Brasil era Dom Pedro IV de Portugal. E depois que a filha dela falece cedo, sem filhos, ela cria uma fundação na Ilha da Madeira, onde a filha morreu, manda construir um hospital, foi uma referência no tratamento da tuberculose durante muitos anos, para honrar também a memória da filha. Hoje a gente não tem mais o hospital funcionando como hospital para tuberculose, porque já existe tratamento, vacina, etc. Mas continua sendo uma fundação que atende a população da ilha. Tudo isso só foi possível porque ela se manteve independente. Então, assim, não era uma questão se ela era bonita, se ela... Não, era a única forma de uma mulher ser livre, era ela ser uma viúva, rica de preferência, e aí sim ela podia fazer o que ela quisesse da vida. E é o que ela faz. Não vejo a hora de ler, né, nas minhas mãos, Dona Amélia, a história não contada, a neta de Napoleão, que se tornou imperatriz do Brasil. A Cláudia já está fazendo tour de lançamento pelo Brasil, já lançou em Curitiba, já lançou em Belo Horizonte. Amanhã, domingo, dia 27, tem Salvador, e eu estarei lá, ó, já está marcado na minha agenda aqui, dia 31, quinta-feira agora, em São Paulo, é Livraria da Travessa, né? Marquei certo aqui? Isso, é na Rua dos Pinheiros. É pertinho do metrô da Fradique Coutinho. É 2 quadras do metrô Fradique Coutinho, é bem fácil. A partir das 19 horas, a Cláudia vai estar lá. Depois tem no Rio de Janeiro, no dia 5. Tem na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, no dia 7. Fora outros eventos que a Cláudia está fazendo. Tem Museu Imperial, tem um monte de coisa, né? Tem que dar uma olhada. Eu estou publicando o tempo todo no Instagram, então se vocês quiserem olhar, como está meu nome aqui, Cláudia Tomé Vitti, e eu estou divulgando o tempo todo todos os eventos. A gente tem várias, tem palestras, tem bate-papos com o Paulo Resutti, tem sessão de autógrafo, tem no Rio de Janeiro, no dia 5, tem um evento divertidíssimo que a gente vai fazer uma noite no cinema, com as pessoas interagindo. Então, assim, tem vários formatos diferentes. A gente, assim, é para deixar a Barbie no chinelo. Totalmente, nem precisa de rosa no lançamento, gente. Ó, tá liberado. Qualquer cor tá valendo, não é isso? Exatamente. Fico muito feliz com o convite para essa nossa entrevista e espero todo mundo. Depois eu já volto para Portugal, porque eu moro em Portugal, então, na verdade, assim, é uma grande ação muito concentrada para divulgação, né, para o lançamento do livro. Então, aproveitem, porque até 11 de setembro, que é o último evento lá em Petrópolis, e depois eu vou estar em Portugal, e daí vou começar a trabalhar com a ideia do livro em Portugal. Então, gente, aproveitem, porque eu vou amar encontrar vocês, dar autógrafo, tirar foto. E, Marcelo, eu vou adorar te receber no dia 31, lá na livraria. Eu estarei lá de verdade, eu costumo chegar cedo, viu? Porque Perfeito. eu gosto muito da fila, eu já chego cedo, já garanto ali um dos primeiros lugares. Então, gente, dia 31, vamos aparecer lá, né? Na livraria pessoal de São Paulo, né? Livraria da Travessa, Rua dos Pinheiros, 2 quadras do metrô Fradique Coutinho, é muito fácil. Quem é Curitiba e Belo Horizonte, vocês já perderam. Mas Salvador tem amanhã, tem Rio de Janeiro, tem muita coisa bacana. E se não der para ir na noite de autógrafo, gente, compra o livro assim mesmo. Que história maravilhosa. Só o fato dela ter trazido para o Brasil o hábito, né, de tomar cafezinho depois do almoço, já tem que comprar o livro já.
Muito obrigado, Obrigada. Cláudia. Quinta-feira estarei lá, faça chuva, faça sol, tá bom? Combinadíssimo. Só não vai fazer, então faça à noite. É às 7 da noite, 19 horas. Sol não vai ter, mas está valendo. É isso. Nos vemos, então, no dia Até 31, quinta. Muito combinado. obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.